Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula abençoada, retomando o nosso curso. Lembrando que a gente está fazendo aqui a nossa revisão, né, do final do módulo 2. A gente fez o começo da revisão na aula passada, a gente vai dar continuidade hoje, mas antes de falar disso, vamos nos preparar, fazer a nossa irradiação. Então, a partir de agora, eu convido você a trazer seu pensamento para o momento presente, para o aqui, para o agora. Busque uma respiração mais profunda e tranquila. Enche seu peito de ar e solte. Respire fundo. Vamos começar relaxando o seu corpo a partir dos seus pés. Respire. Enche o peito de ar e solta. Vai relaxando os seus pés, subindo pelas pernas o relaxamento, joelhos e coxas. Relaxa o abdômen, seu peito. Toda a extensão da sua coluna, seus ombros, braços, mãos. Relaxe cada dedo das suas mãos. Relaxe seu pescoço e nuca. Talvez um leve movimento com a cabeça te ajude a relaxar um pouco mais. Relaxe toda a extensão do seu rosto, seus olhos e pálpebras, sobrancelhas, testa. Relaxe seu couro cabeludo. Assim, com seu corpo um pouco mais relaxado agora, isso possibilita que a sua mente fique mais serena, mais tranquila, mais voltada para o momento presente, para o já, para o agora. E assim, conectado com você, conectada com você, no momento presente, no já, no agora, você entra em sintonia com a sua essência, com o seu eu interior. E nesse contato com a sua essência, com aquela parte mais íntima, você visualiza aquela pequena chama que tem dentro de você, no íntimo da sua alma, no fundo do seu coração. Então você agradece, te convido a agradecer por mais esse dia de experiência e oportunidade que Deus te permitiu. Agradeça por todas as experiências, mesmo que o seu dia possa não ter sido o que você gostaria que fosse. Mas algo de bom veio para você hoje. Nem que seja a presença de alguém que você ama, o contato com as pessoas que você gosta, o alimento que você teve a oportunidade de ter à sua disposição. Enfim, motivos para agradecer você tem de sobra. Então agradeça. Agradeça pela oportunidade que estamos tendo mais uma vez aqui esta noite. Agradeça. E use agora a gratidão como combustível para fazer essa sua chama interior crescer, aumentar, expandir cada vez mais. Expande, aumente a sua luz. Quanto mais gratidão você coloca no seu coração, mais essa luz aumenta e expande, até que ela envolva todo o seu corpo. Nesse processo, essa sua luz, que tem a cor e a característica que mais lhe agrada, envolve todo o seu corpo num processo de autoiluminação. Sim, você se autoilumina, se autoequilibra,
se restabelece com a sua própria luz. Mas você continua colocando o combustível da gratidão. E a sua luz expande além dos limites do seu sistema, do seu corpo, expandindo, envolvendo todo o ambiente, irradiando em todas as direções. Como se você fosse uma pequena estrela que ilumina e aquece tudo à sua volta. Isso, irradie cada vez mais. E assim, a sua luz se conecta com a luz do colega do lado. E todos nós vamos nos conectando uns aos outros agora, irradiando, formando uma linda corrente de luz. E essa luz nos conecta todos presencialmente, virtualmente, e nos conecta também os nossos amigos da espiritualidade. Sejam os nossos colegas que estão aqui para aprender, sejam os nossos mentores, e para nos intuir, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, através das inspirações, intuições. E essa corrente de luz que rompe a barreira do material, do visível, nos faz nos conectar também ao nosso grande amigo e mestre Jesus. E neste momento nós nos conectamos a Ele, porque Ele prometeu: onde estivesse um ou mais em Teu nome, ali Ele estaria. E nesse instante nos conectamos a Ele. E a gratidão toma conta ainda mais do nosso coração. E para agradecê-lo por essa oportunidade, nós oramos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim você vai retornando agora para o seu corpo, voltando a se conectar ao seu corpo físico, percebendo seus membros, pernas e braços. E quando for confortável para você, você pode abrir seus olhos. Muito bem, pessoal. Estamos irradiados agora. O que é isso? Parece que está todo mundo chorando. O que aconteceu? Energia, hein? Foram lá para Nárnia e voltaram? Foi. Um dos amigos meus foram lá para Nárnia, passou a mão na juba do leão e voltou. Muito bem, pessoal. Quem chegou aqui durante a irradiação, sejam bem-vindos. Todos vocês que entraram durante a irradiação, muito boa noite a vocês, sejam bem-vindos. Retomando, então, a nossa revisão, né, do módulo 2. Boa noite, Thaís. A gente começou na aula passada a revisão, onde a gente falou, né, ali da questão do médium iniciante, né, nós falamos dos fenômenos, primeiramente dos fenômenos, que muita gente busca as casas espíritas, os grupos espíritas, em busca de fenômeno, achando que é o fenômeno que vai resolver a vida, como quando a gente toma um remedinho para a dor, né? Só que fenômeno é só uma consequência. Ah, Silvana, lembrei. A gente achou sua apostila. Onde que tá? Eu não sei quem achou, se isso foi a Yasmin, depois você lembra de pegar comigo, ela tá ali. É bom que ela tem um monte de anotações, né? Beleza. Então, fenômeno é apenas uma consequência, né, da atividade mediúnica. E deve ser uma consequência. Apenas isso. E as pessoas que buscam o fenômeno é porque não entendem, não sabe como lidar com a mediunidade, e acham que vai lá, vou tirar esse encosto de mim. Quem será que é o encosto de quem, né? A gente falou também sobre a questão da diferença da mediunidade e do mediunismo, né? Mediunismo é todo o processo que envolve a mediunidade, mas sem conhecimento, sem noção, sem o crivo da razão, né? E até mesmo da ciência.
Então, envolve muito misticismo, envolve muita superstição, e a mediunidade é aquela na qual é o que a gente aqui, né? Que a gente está buscando conhecimento para entender a mediunidade, para saber da melhor forma de trabalhar com ela, né? Entender os processos, entender como ela funciona, entender principalmente a responsabilidade que é trabalhar com a mediunidade, né? É uma responsabilidade gigantesca. Então, usando do conhecimento e da razão para compreender esse recurso humano tão importante para as nossas vidas, é a mediunidade em si, né? E é um recurso infinito. A mediunidade, ela, quanto mais você estuda, se aprofunda, mais ela vai desenvolvendo. Gente, a mediunidade não fica só no plano material. O plano espiritual tem também. É um recurso humano, independente se está encarnado ou não. Existe a mediunidade dos espíritos, tá? É muito interessante isso. No livro Lírios de Esperança, que é um livro maravilhoso, que fala do Hospital Esperança, que foi construído, que Eurípides Barçanufo construiu esse hospital, que ele está ligado ao Sanatório Espírita de Uberaba, fala muito sobre essa questão dos espíritas no plano espiritual. Tem um momento que a Maria Modesto, ela entra numa meditação profunda, que ele estava numa reunião da diretoria do hospital ali, né, dos espíritos mais... E ela entra num processo de meditação ali, ela entra numa conexão mediúnica com um plano superior. E ela transmite uma mensagem do plano superior, mediunicamente. Maravilhoso, maravilhoso. Então, a mediunidade é um recurso muito importante, sagrado, que merece o respeito e a nossa... E entendermos a responsabilidade que é lidar com a mediunidade, né? Fenômeno não significa nada. Fenômeno não é nada. Né? Tem muito médium aí que trabalha há 40 anos, vive só manifestando fenômeno e não está se desenvolvendo moralmente de jeito nenhum. Se não desenvolve moralmente, não desenvolve mediunicamente, né? Falamos também dos médiuns iniciantes, né? Os processos que geralmente acontecem, as dificuldades, a própria questão do desequilíbrio, das obsessões que podem ocorrer com o médium iniciante, até por ele não saber com que ele está lidando muito bem, e como ele deve ser acolhido, direcionado, né? A gente falou muito aqui do tato fraterno, acolher, dar conhecimento, encaminhar ele para um processo de aprendizado e tratamento, para que ele consiga reequilibrar suas energias, para que ele consiga se restabelecer, se reequilibrar mediunicamente, para assim, só depois de um tempo, ele começar a trabalhar com a mediunidade, né? Então a gente falou sobre isso e também emendamos na dúvida. Todo médium, em algum momento, até os mais experientes, experimentam a dúvida, né? É comum você ter dúvida. Por quê? Porque a conexão mediúnica é pensamento. E a gente, por sermos ainda tão imperfeitos, temos dificuldades de discernir bem o que é nosso e o que não é. De discernir o pensamento que chega do que é criado por nós mesmos. Então, é muito natural e comum existir essa dúvida. Ah, será que é coisa da minha cabeça? Ah, será que eu estou ficando doido? Ah, será que é minha imaginação? Ou será que é uma mensagem, né? Até eu brinquei aqui que a Alexandra fala muito. Então, tenho que dar vontade de dar uns tapas nela. Que ela, direto, ela fala que sente dúvida, mas principalmente quando ela trabalha nas pinturas, é maravilhoso. Quem aqui já viu as pinturas que ela faz? Maravilhoso. E assim, só para fechar a questão da dúvida, gente, às vezes, quando vem um pensamento que não é seu, geralmente, às vezes uma mensagem, quem trabalha muito com psicografia aqui pode confirmar o que eu estou falando. Às vezes é muito rápido. É um átimo de segundo que vem uma ideia completa. E até, dependendo do tipo de psicografia que a pessoa tiver, ela tem até dificuldade de transcrever, porque
vem num átimo de segundo uma história inteira, de 2, 3, 4 páginas. E aí o médium que tem que decifrar aquilo, né, Geise? Então é muito rápido. Eu até, não sei se eu comentei aqui, mas a gente estava numa sessão de desobsessão e eu estava conversando com um espírito que estava bem endurecido e não estava querendo muito entender ou compreender o que eu estava dizendo com ele. E veio uma imagem assim, como se fosse um relance de um homem de terno marrom. E a hora que eu poderia ter deixado aquilo passar liso, passar em branco. Eu poderia ter ignorado, porque foi tão rápido e tão sutil a imagem que quase que eu não percebo. Como eu estava atento para as intuições que estavam vindo, até porque a minha mediunidade é mais intuitiva, eu falei com ele, falei, parece que tem um senhor aqui de terno marrom. Pronto. Desabou. É meu pai. Então, eu num relance, numa fração de segundo, num raio, eu veio a imagem na minha mente do pai daquele irmão que estava conversando comigo ali. Eles não se Foi encontraram onde... lá, então. Hã? Eles não se encontraram. Sim, depois que eu falei, que o pai dele foi buscar ele. Aí ele se atentou e ele viu, aí ele se emocionou, aí ele abriu o coração. Aí é onde o pai dele conseguiu levá-lo. Entende? Então a dúvida é muito comum. Fala, Vinícius. Você falou de dúvida, eu não esqueço disso. Minha primeira incorporação foi de um paraplégico. Ah, é? Foi. Eu não mexia as pernas. Não mexia. Foi por um teste para ver. Eu fiquei tão impressionado com aquilo, eu não mexia. Não dava. Dava a sensação muito nítida. Depois disso, eu nunca tive dúvida nesse aspecto. Assim, as minhas dúvidas é em outras coisas, sabe? Interessante. Percebe como a conexão é íntima? Não, sei lá. Aí foi engraçado, porque depois que foi desconectando, foi voltando aos poucos, não foi assim. Não foi de uma vez, né? O que acontece, gente? No próximo módulo, a gente vai falar a gente vai entender o processo da conexão lá no seu sistema nervoso, como é que é feito. É pensamento, sistema nervoso. Então, ali conecta tudo. E na hora que conecta, o seu sistema nervoso recebe as impressões do sistema nervoso dele. Se ele é incapacitado de mexer a perna, no caso, né, desencarnou dessa forma e continua nesse processo no plano espiritual pelo apego, ele transmitiu para você essa situação dele. E o seu sistema nervoso refletiu o que estava acontecendo com ele. E é horrível. Assim. Muito comum, médium sentir a dor. Ai, meu braço, meu abdômen. É muito comum. Às vezes, comum, viu, Ribeiro? Às vezes a gente, vamos supor, o médium adoece. Me dá um problema de coluna. Naquele problema de coluna, eu posso me conectar a um que tem também. Aí agrava. O seu problema é tipo nível 3. Mas aí conecta com um que tem também, aí você sente a dor nível 8. Entendeu? Se, eu tenho a certeza. Fala, Suzana, pode falar. Você levantou a mão? Sim. Então, eu já estou conseguindo entender o que é uma mensagem. E hoje aconteceu uma coisa muito interessante, né? E foi interessante mesmo, e foi para me passar mensagem para uma pessoa. Porque eu vim para casa de Uber, só que aí eu acionei um Uber, e de repente alguma coisa disse cancela. E eu cancelei esse Uber e chamei outro. Aí o outro Uber chegou e o rapaz falou uma palavra sim, não vou citar tudo, né? Aí eu pensei, eu sou espírita, e nós espíritas entendemos muitas dessas coisas. Aí ele pegou e falou assim para mim, eu vou atrás, tipo assim, ele viu, mostrou foto e tudo de uma nave de ET, né? Que eu falei assim, eu sou fascinada por ET.
Parece bobagem, mas é sério o que eu estou falando. Aí ele falou, vou te mostrar a imagem. Foi do outro bairro. Aí eu falei assim, mas você não pode correr atrás disso. Ele falou assim, não, mas eu tenho fascinação também. Aí eu lembrei ali naquele momento de um livro que eu li em 2013, que esses planetas também têm planetas evoluídos, tem que não são evoluídos. Eu falei, numa dessa você pega um ser que não é evoluído e pode te abduzir. Falei, seriamente. Aí passou, sério, aí vim para casa e não é que eu recebi uma mensagem? Recebi, eu tenho certeza absoluta. Eu cheguei, pus o pé em casa, liga para aquele rapaz e fala para ele não correr atrás dessas coisas, que pode ser muito sério. Aí eu peguei, aceitei aquela mensagem, porque eu tinha certeza que era fato. Aí eu liguei, pois ele me agradeceu, falou, você está completamente certa, porque eu tenho mania de entrar no mato, procurar as coisas, sabe? Então, eu senti que realmente eu recebi uma mensagem, certo? E passei a mensagem, e a pessoa recebeu e falou que estava ótimo o que eu falei. Então, comecei a Tá vendo? entender, é sério, é incrível, mas parece bobagem para quem está vendo, para quem não acredita em extraterrestre, mas eu acredito, ele me passou a foto, disse que tem filmagem ainda, sabe? E eu peguei e falei, não vai, que pode ter, nós temos vários planetas, e muitos são evoluídos, mas muitos são que nem a Terra, ainda são maus, e pode pegar. Aí eu falei, eu senti vontade e estou aqui, estou feliz por ter falado. Viu como é que é a intuição? Veio, ela seguiu a intuição. E realmente é perigoso, né? Igual ela falou, o cara entra... Vamos deixar de lado a questão do extraterrestre, que muita gente não acredita, tem gente que acredita, Sim. mas assim... Imagina que realmente numa dessa ele está perseguindo uma luz diferente que ele está vendo, ele entra num bairro perigoso, num local isolado, ele pode ser assaltado, pode ser assassinado, né? É realmente muito perigoso. Fora a mata, né? Mata. Imagina, você entra, às vezes pode ter um animal peçonhento ali. É muito perigoso isso, né? Muito perigoso. Realmente a gente tem que ouvir as intuições. Com relação a esse negócio de mundo, né, extraterrestre, bom, a gente não é... Eu vi um vídeo essa semana maravilhoso, depois eu vou compartilhar lá no grupo, porque tem a ver com o que a gente está estudando de evolução. Ele fala assim, que a gente não é daqui. A gente está aqui. Entende? Nós não somos terráqueos. Nós estamos morando momentaneamente na Terra. Se você pegar o Evangelho, tem um capítulo que fala da evolução dos mundos, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 4 do Evangelho. Então, ali fala da evolução dos mundos. Então, nós não somos daqui, nós estamos aqui. Nós não somos esse corpo, nós estamos nesse corpo, né? Então, a vida é universal, ela não é aqui. Apesar de muitos céticos aí achar que não existe isso, mas a vida é universal. O planeta Terra é apenas uma das moradas de meu Pai. Uma das moradas de meu Pai. Bom, continuando aqui, hoje a gente vai falar então, né, continuando a nossa revisão, a gente falou dos médios iniciantes, e a gente vai voltar a relembrar quando a gente aprendeu sobre os médios desenvolvidos. Que se o médio iniciante, ele precisa de ter uma instrução, né, uma direção, um condicionamento, não é diferente do desenvolvido. O médio ali que já tem aquela mediunidade ostensiva, né, que às vezes até já trabalha há muito tempo com a mediunidade, entrando em contato com os espíritos. O fato dele trabalhar há muito tempo e já ter uma certa experiência com a sua mediunidade, né, por isso que a gente está falando de desenvolvido. Desenvolvida nesse sentido, de ter experiência, tá? Não que desenvolvido, que é o médium perfeito. Não. Essa palavra, toma cuidado. Porque a gente nunca está completamente desenvolvido. A gente está no processo de evolução. Estamos longe de estar no topo lá, chegar lá no nosso objetivo, né? Então, a gente não está desenvolvido. Quando a gente está usando essa palavra aqui, Kardec usa essa palavra no sentido da experiência mediúnica,
daquele médium que já tem aquela mediunidade ostensiva e já trabalha com ela há algum tempo. Então, para ele, não é novidade. Igual um iniciante, que às vezes ouve voz e fica desesperado, achando que está louco. O médium experiente, não. Ele ouve voz, ele sabe que é o processo da mediunidade, então, até deveria ser o nome ali, médios mais experientes. Mas, enfim, qualquer médium necessita instruir-se. Independente se ele está iniciando no processo, se ele já trabalha com a mediunidade ostensiva há algum tempo. A instrução é infinita. Ela deve ser permanente. Porque é a instrução que o coloca no caminho, é a instrução que mostra para ele que ele ainda tem uma trilha a seguir, que ele ainda não está pronto 100%. Porque a partir do momento que o médium começa a achar que está pronto, que sabe tudo, pronto, a arapuca está montada. A armadilha está pronta para ele cair. Para ser vítima de mistificação, para cair na armadilha dos obsessores e entrar num processo de obsessão, que pode ir para um processo de fascinação, e ele fica fascinado, ele fica cego, ele não está vendo o que ele está fazendo. E às vezes ele transmite mensagens absurdas achando que é um mentor. Está cego. E isso pode ainda aprofundar mais, chegar num processo de subjugação, que muitos chamam de possessão, mas não é possessão, é subjugação. Isso a gente vai entender lá na frente. O importante é saber que o médium que acha que sabe, que acha que não precisa estudar mais, que não precisa aprender mais, ele está alheio a cair numa teia obsessiva poderosa, que pode tirar ele do caminho. Pode desvirtuar o caminho dele e trazer graves arrependimentos depois. Sérias consequências para ele depois, pelo mau uso da mediunidade. Que pode trazer culpa, muitos problemas. Então, justamente por ele já ter uma experiência com a mediunidade, é aí que tem que se instruir e estar mais atento com relação às mistificações, aos espíritos enganadores, aqueles que ficam tentando tirar ele do caminho. Gente, a gente que está aqui participando da desobsessão, não tem uma sessão de desobsessão que a gente não venham falar. Mas você tem que parar de vir aqui. Para que você vem aqui? Nós vamos acabar com isso aqui, nós vamos tirar você daqui. Isso é o mais comum. Existe uma horda de espíritos. Horda, milhares de espíritos. Que trabalham contra o desenvolvimento mediúnico, contra a mediunidade. Por que eles querem fechar, não querem trabalhar? O que eles ganham com isso? O que eles ganham? Porque os líderes desses espíritos mais inferiores, que ainda estão muito iludidos no mal, né? Eles fazem escravos, seguidores, vamos dizer assim, né? Tem um seguidor das redes sociais, tem os seguidores do plano espiritual. Aqueles líderes que põem as pessoas para fazer o que eles querem, sabe? Manipular. Então, por quê? Eles utilizam de nós, encarnados, para saciar o quê? Os desejos materiais deles, porque eles são apegados às coisas materiais ainda. Então, utilizam da gente para usar qualquer substância, álcool, droga, os vícios, todos os vícios que nós temos, seja em relação a vícios morais, vícios materiais, eles utilizam de nós para saciar a sede de vício deles. Então, eles têm grupos enormes que vêm para nos obsidiar, para sugar nossas energias, para saciar os seus vícios. Entende? E aí, o que eles pregam? As entidades líderes dessas hordas. Eles pregam que nós, que estamos trabalhando para acolher e encaminhar esses espíritos sofredores, estamos tirando os soldados deles, entende? Estamos tirando eles dessa vida, tirando eles desse apego. Então eles vão perdendo, como se diz, vai perdendo seu exército. Força. Vai perdendo força, perdendo seus soldados, entende? Mas então eles estão até nas igrejas. Em todo lugar. Nas igrejas. Em todo lugar.
Em todo lugar. Fala, Marcelo. Então, lá em casa. E além disso também, foi uma instrução de muitas pessoas, a tendência à elevação moral e espiritual. E eles estão combatendo isso porque eles não querem a regeneração. Então, isso também. Exatamente. Por quê? Porque tem até um livro que chama Berço Regenerador. Quem até psicografou ele foi o Euripides do Centro Hilário Silva. E tem um momento lá que eles falam, tipo, vai secar, a vaquinha vai secar. Percebe? Vai deixar, vamos perder pessoas que estão ali nos servindo, encarnados, que estão ali nos servindo. Porque aí a pessoa busca um tratamento, aí ela consegue sair daquele processo obsessivo, porque ela começa a estudar, aprender, entender, discernir, aí ela vai se livrando aos poucos dos vícios. Então, ela deixa de ser porta aberta para os obsessores. Então, eles não querem que isso aconteça. Eu li um livro que falava que esses soldados, esses pseudo-soldados, né? Aham. Deles que vêm aqui atrapalhar nós encarnados a evoluir, e até os espíritos encarnados também, que aquele que conseguir mais gente para o seu, mais gente, conseguir mais gente, trazer mais encarnados e desencarnados por lado dele, aí sobe os degraus. É isso mesmo. No clero, sabe? Tipo, ele vai, tipo, subir na hierarquia dos inferiores, Ele vai assumindo cargos de liderança, entende? Gosta de ter na empresa? Tem lá o gerente de área, subgerente, gerente de área, o diretor, o supervisor, o gerente geral, o administrador e o dono. Então, tem as hierarquias. Só um minutinho, Ribeiro, a Geise levantou primeiro. Quando você fala dos vícios materiais, a gente pensa muito só no que a gente pega, né? Mas muito dos vícios do ser humano também é do poder e do controle. Um dos mais perigosos. E aí, me vem muito na cabeça, principalmente quando a gente ouve uma sessão de educação, em qualquer lugar que a gente trabalha e ouve eles, essa questão do querer controlar o outro, né? Ter poder sobre o outro. Manipular. É o que eles mais fazem. E aí, muitas vezes, né, eu acredito, né, e pelo que eu já li um pouco sobre isso também, aqueles que estão lá em cima, é muito essa sede de poder que eles querem levar para o plano espiritual. Sim, exatamente. Né? Aquele poder de mesmo os espíritos. Ter os seus servos ali, isso, servindo. Os servos, e esses servos manipula e faz com o outro, né, o que quer. Muitas vezes a gente ouve mesmo na sessão de tratamento, que às vezes vem algum irmãozinho e eles falam, né, não, lá eu controlo tal pessoa, né, faz o que eu quero. Exatamente. Bom, é muito simples de entender isso. Aqui na Terra tá cheio de gente assim, né? Aqui no plano físico, né? Cheio de gente assim. Então, sabe o que eles falam? Que se algum deles vier para cá ele fala que vai ser preso. Ele fala que aqui nas sessões de obsessões das casas espíritas, eles são presos, aprisionados e são torturados. Eles têm que correr das casas espíritas, porque ali eles são presos e torturados. Então, eles não podem nem passar perto. Uma vez eu li um livro, eu não sei o nome desse livro, mas era uma história psicografada de um espírito que estava no umbral, que era escravo de um desses escravos, e que ele foi passado por ele a missão de enganar os espíritos de luz para reencarnar e ser um soldado deles aqui na Terra para disseminar era para ele trabalhar no tráfico de drogas, uma coisa assim também. E foi muito interessante que a espiritualidade que acabou enganando ele. Ele acabou sendo acolhido, né? Então, aí eu até queria tirar essa dúvida. Foi um livro que eu li há algum tempo. E isso acontece, né? Acontece demais. Eles são muito manipulados. Quantas vezes na sessão de desobsessão chega ali, eles quer acabar com tudo, quer destruir, porque aquilo ali, eles acham que é como se fossem inimigos mortais, como se fosse, sabe, Rússia e Ucrânia. Você é um soldado ucraniano, eu sou russo, eu tenho que te matar.
tem que acabar com você. É assim que eles pensam. Né? Eles não entendem a lei do amor. Eles não conhecem a lei do amor. Eles são o tempo todo manipulados e fazem as coisas em troca de coisas que vão saciar ou as suas dores, porque muitos deles estão sofrendo, trazendo as dores da matéria com eles, arrastando dores eternamente enquanto estão apegados, ou saciar os vícios. E aí são manipulados facilmente, hipnotizados. Se a gente é manipulado, no final a gente acha que tá de um lado, mas tá do outro, e vira uma confusão. Imagina, é muito forte, gente, muito forte. Então, justamente por isso que o médium tem que ficar muito atento. Orar e vigiar 24 horas. Orar e vigiar é a principal ferramenta do médium. E o que vai ajudar ele a vigiar? O que vai ajudar ele a observar e ficar atento aos ataques, as nuances de coisas que podem ser brechas para ali haver uma conexão perniciosa? O conhecimento. Quanto mais o médium busca o conhecimento, mais ele se desenvolve, mais ele abre o leque da visão dele, da percepção dele, para que ele possa se proteger desses ataques. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O que causa a oração no obsessor? A oração tem um poder É absurdo. só de afastar ou causa alguma dor, alguma coisa? Não, a oração é sempre para o bem. Sim. Então, se tem um obsessor num desejo de vingança, no mínimo, vai acalmá-lo. No mínimo. Percebe? Você está naquele ódio muito forte, naquele desejo, naquele impulso de raiva absurda, a oração, no mínimo, vai diminuir isso. Sabe? No mínimo. E aí vai arrefecendo, sabe? Ele vai voltando para si, perdendo a cegueira do ódio. E com o tempo, oração é como se fosse um tratamento. A oração é um tratamento. Viu, mas se o cara é ruim aqui encarnado, você dá para entender porque ele não sabe de espiritismo, de kardecismo, nada. Morreu, foi para outro lado, que ele daí vem na mente, daí ele vai perceber que ele morreu mesmo, e como é que é o negócio lá. Cara, ele não vai pensar que daí ele não pode mudar, porque se ele era mal aqui, mas lá ele fala, bom, agora ou eu sou obrigado a reencarnar, evoluiu. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes ele não sabe nem que desencarnou. Nem sempre. Ele acha ainda que ele está encarnado, ele acha que tem que continuar vivendo daquele jeito. Aí o que acontece? Por ele ser desse nível, ele está conectado com quem? Qual que é o padrão vibratório dele? Quem que vai vir buscar ele? Que vai continuar manipulando ele, conduzindo ele naquele caminho? Pode ser que quando os obsessores lá em casa estão cercando, eu converso. Eu falo assim, viu, vocês têm certeza do que vocês querem? Porque, veja bem, se você quer evoluir, se você tem que... Não, é verdade, porque você pensa que eu penso, porque fica ali cutucando, jogar um pokerzinho, fica mesmo. jogar, tomar... Fica mesmo, isso é verdade. Só que daí eu oro, que eu aprendi aqui, e falo com ele, e falo assim, viu, você tem certeza? Porque desse jeito vocês não vão para frente. E foi, tá pior. Gente, é engraçado, mas isso tem sentido que tá falando. Total. É engraçado, mas é verdade, porque é uma forma de você alertá-lo e despertá-lo. Pode ser que da primeira vez ele não vai aceitar, mas com o tempo você vai orando, vai falando, ó, ele vai começar a acender uma luzinha dentro dele. Falou, será? Você sabe que, na verdade, você Eu converso mentalmente, eu converso. Mas você está certo. Você está doutrinando ele. É uma espécie. Fazendo exercício de doutrinação. Você está orientando, esclarecendo. Se esclarecendo. for todo mundo embora e eu continuar tomando as minhas, eu sou eu, porque também a gente também tem. Então, gente, o médium, que já tem uma certa experiência e ele não busca esse conhecimento, esse estudo, esse desenvolvimento constante, ele entra no campo do orgulho, é o chamado, lembra quando a gente falou as características dos médiums segundo a sua piedade moral? É o médium presunçoso. Ele tem a presunção de achar que ele já sabe, que ele está pronto. Coitado. Está pronto para sofrer. Está pronto para ser obsediado. Está pronto para ser mistificado. É isso que ele está pronto.
médium não pode parar de estudar, não pode parar de se dedicar, não. É sério esse processo. É sério. Vocês começaram com o curso, vocês não podem parar mais. Vai acabar o curso, tem que continuar. Tá? Outros estudos. Curso de mediunidade versão 2. Concordo plenamente. Tem que continuar. Né, Marcelo? Então é isso que vai. E outra também. Às vezes os médios, né, principalmente os que estudam pouco, têm pouco conhecimento, acham que sim. Ele tem a ilusão de que os espíritos superiores, né, os mentores, estão por conta. Tipo assim, tudo que ele vai fazer, me ajuda aqui, fulano, chama o espírito mentor dele. Cara, eles têm mais o que fazer. Por isso que é aconselhado você trabalhar num horário específico, num local específico. Mediunidade, o médium, gente, ele é médium 24 horas. Ele não é médium só na hora que está lá no centro trabalhando. Ele é médium 24 horas. É um recurso nosso. E esse recurso funciona com a gente 24 horas. Assim como você pensa 24 horas, você fala, certo? Então, agora, exercê-la, trabalhar a mediunidade, o ideal é que você tenha uma disciplina. Faça uma disciplina, um controle disso. Ter o horário certo, no local certo. Por quê? Porque senão você vai estar alheio aos mistificadores, aos enganadores. É igual, por exemplo, você está numa empresa. Aí você tem que falar com a equipe. Você é chefe de uma equipe da empresa. Você vai conseguir ficar falando com todo mundo ao mesmo tempo, toda hora? Se for ficar falando reunião o tempo todo, não produz. Não tem que ter um horário. Vamos marcar uma reunião para tal dia, tal hora, todos juntos ali naquele horário, naquele dia, para a gente alinhar alguns processos. Mesma coisa a mediunidade, o trabalho mediúnico. Tem que ter uma disciplina, tem que ter uma organização. Você tem que dar autonomia. Né? Exatamente. Eles não estão 24 horas por nossa coisa. Você vai fazer, e muito mais do que fazer do que a gente. Certo? Então, tem que ter ali uma organização, uma consciência. Tem gente que acha que o meu mentor tá por minha conta, fica falando, pedindo... Às vezes quer tomar uma decisão simples do dia a dia, material. Será que eu compro um tênis rosa ou azul? Meu mentor, vem cá, me ajuda a escolher. Tem gente que é assim. Tem gente que, infelizmente, por incrível que pareça, tem gente que é assim. Acha que ele está ali por conta para decidir tudo. Fala do espírito 24 horas, né? Então assim, a gente é médio 24 horas? Mas a gente que determina essa disciplina, né? A hora certa de entrar fazer a conexão, o lugar seguro e certo para fazer isso. Ainda mais que é iniciante. Aí ferrou, né? Eu achava, antes de conhecer o espiritismo, que o centro espírita ajudava mais, ajudava o encarnado, outra pessoa, né? Fazer caridade. Mas ele ajuda mais o pessoal de lá do que o pessoal encarnado. Eu acho que é igual. Né? Eu acho que é igual. É igual. Sim. Ajuda tanto de lá quanto os de cá. Porque tem as ações, né, sociais que a gente faz. Sopa, pão, distribuição de lanche. Tá fazendo mais para você do que para eles, assim. É verdade. Boa, João. Excelente. Às vezes você está trabalhando no meio, você está fazendo mais para você. Então, mas eu achava que ela só outros. ajudava assim, com caridade. Eu não sabia que ajudava os espíritos. Um dia estava no centro, na minha cidade, do nada, assim, em cima do salão, sabe quando você tinha aquelas igrejas antigas que ficava lá em cima, o pessoal? Sei. Eu comecei a ver um monte de gente em cima dos dois lados. Daí o cara foi explicar, não, que não é tudo espírito. Tem mais gente lá em cima do que gente aqui embaixo. Gente, deixa eu... assistindo também. Deixa eu te falar. Aqui o curso, você acha que só tem encarnado fazendo esse curso aqui? Não, tem não. Não, deixa eu até tirar Vai aqui. Você não dá, tira essa Que engraçado. Gente, esse pátio aqui tá lotado, ó. Não. Os estudos, a espiritualidade aqui é muito maior que de encarnados. Você sabe que tem um hospital aqui?
A gente tem um hospital hoje espiritual. Oi? Lembra da tipografia? Comentou que tinha um espírito aqui que agradeceu isso tudo, que ele tinha vontade até de levantar a mão para fazer perguntas. Isso, teve um que manifestou lá e falou isso, que ele não via a hora de ver a formatura da turma. Não, aí você deve Vai ser vai ver uma alegria. Vai ver e ele fica aqui, eu pergunto pra ele. Na verdade, eles perguntam dessa forma, intuindo vocês ou até a mim mesma perguntar e responder. Tivemos reprovação. É dessa forma. O primeiro que eu sonho com aquele patrão aqui do curso, rapidinho, eu contei só pra Marcela, rapidinho, não, tava todo mundo. Eu contei só pra Marcela porque falou em especial nela, falou que ela era uma menina que tinha muita luz. Quem tá falando, não sei se é. Contei só pra ela rapidinho. Tinha uma van cheia de gente que estava no final do curso. Aí o pessoal começou, que tinha criado uma conexão tão boa, que, tipo assim, aquele amor um pelo outro. Aí o pessoal começou a reclamar porque estava acabando, não queria que o curso estivesse acabando. Aí o pessoal da van que ia embora começou a despedir, mas era uma van cheia de gente. Só que nossa turma estava aqui, tinha uma van cheia de gente. Aí eu lembro disso assim, Tá vendo? toda vez que eu chego aqui. Aí a prova. Aí começou todo mundo a despedir e falar não sei o que, até mais, não sei o que lá. Aí eu falei, eu não vou despedir não, porque eu não vou embora, eu vou estar sempre topando com todo mundo por aí. Vou estar sempre topando com todo mundo por aí, não vou despedir não. Aí eu tinha o Edson com a bolsa preta, só que essa bolsa era quadrada, o pessoal saiu, encheu essa van para ir embora, só que a nossa turma ficou. Tá vendo? Quem será que era o pessoal da van? Não, mas viu, mas agora Aí eu falando nunca sério, vi a van aqui. sem ser sonho. Terminando o curso, aqui podia se reunir com o pessoal, ir num barzinho aí. A gente vai falar sobre isso. É só você. A gente vai... Não, a gente vai fazer uma confraternização. Vamos fazer assim. Final do curso. Vamos fazer assim. Não, mas vale a pena a confraternização no final do curso. Ribeiro é o primeiro da fila, né? E para fechar essa questão do médio desenvolvido, gente, a importância do culto no lar. Fala tu. Acho que está na cidade dele. Acho que sim. É o culto no lar, tá? Eu não falei aqui da disciplina. Você quer ter um horário para estar em contato com os mentores na sua casa? Culto no lar. Esse é o horário. Marca o dia da semana, vocês sabem como fazer, a gente já falou sobre isso no começo do curso. Dia da semana, aquele horário, você recebe uma visita de uma galera, tá? Até tem um depoimento de uma senhorinha que fazia um culto no lar, tipo numa favela, um lugar assim, sabe? Bem que tinha ali tráfico e tal. E que naquele culto no lar daquela senhorinha que ela fazia sozinha encarnada, uma encarnada, só ela fazia. A luz que acendia ali era tão grande que tinha dia que acolhia 800.000 espíritos. Só com o culto do lar dela, na casa dela, pontinho de luz no meio lá da escuridão. 800.000. Um dia um mentor falou aqui que a gente, quando atende, que nós estamos aqui 10, 15 pessoas, 20 no máximo, encarnados. São milhares de espíritos que são encaminhados. Tem muito mais gente desencarnada aqui agora estudando do que nós. Eu já participei desse formulário na só, mas eu mesmo não sei. Faça. Não, mas Você não lembra do começo do curso? A gente ensinou. Vou refrescar a sua memória. Eu não lembro de hoje de manhã. Tira um dia, tira um dia, um horário, aquele mesmo dia, aquele mesmo horário, toda semana, pelo menos uma vez por semana. Você vai sentar, vai pegar o evangelho, coloca uma garrafa d'água na mesa. Você mora sozinho? Faz você mesmo, sozinho, não tem problema. Senta, faz uma oração, abre o evangelho, faz a leitura do evangelho, um trechinho pequeno, procura entender ali o que você leu, procura, se quiser até falar em voz alta, não tem problema, porque você vai estar acompanhado, com certeza. Pede para os mentores fluidificar a água e faz uma oração de encerramento. Só, é 20 minutos. Eu faço sozinho, não vai não. Isso. O dia que você falou o negócio, eu falo desse livro, chegou uma pessoa para discutir na minha casa, eu estava rezando. Aí eu abri o portão, rezando, a pessoa sentou, ficou sem graça e foi embora. Eu percebi que foi obrigada, depois que, entendeu? Aí, ó, tá vendo?
É um ponto, é um momento de iluminar a sua casa. É um momento ali, os mentores aproveitam, levam os que estão ali, que estão precisando de ajuda, os que querem. É um momento de luz. É muito bom. Bom, a gente falou também da questão da perda e suspensão da mediunidade, né? E por que acontece isso e como isso acontece? Então, existem três possibilidades disso acontecer. A primeira delas é a questão do abandono mesmo. O abandono dos espíritos, estou falando de bons espíritos aqui, tá? Porque os outros vão estar te acompanhando. Mas eles podem te abandonar se você estiver fazendo mau uso da mediunidade. Se você não souber o quanto a sua mediunidade, aquilo que a gente estava falando da responsabilidade, do quanto ela é sagrada, e você começar a usar a mediunidade para benefício próprio, material, você começar a desviar do caminho e fazer um mau uso, né? Tem gente que usa para se beneficiar financeiramente, ou então para conquistar poder, o que a Geise estava falando, né? Quantas pessoas querem poder, quer manipular? Então, tá cheio de gente aí fazendo esse tipo de uso da mediunidade, né? Então, quando a pessoa começa a abusar demais, ela pode perder a mediunidade. Porque aí ela vai ficar só alheia à obsessão, ela se conecta. E ali ela vai ficar conectada à obsessão e vai sofrer as consequências disso. Mas a mediunidade ostensiva que ela usava, às vezes, para transmitir um recado, uma mensagem, ou até para fazer algo que ela fazia em troca de dinheiro, aquilo ali ela perde. Não sei se vocês lembram, eu citei o caso do Gaspareta, que pintava mediunicamente e vendia os quadros. Ele perdeu. Perdeu. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, provação. Como é que é essa provação? Lembra que eu falei que às vezes a pessoa ela fica tão dependente do mentor, dos amigos espiritual, e ela quer decidir, quer que tudo eles decidem por ela. Que cor que é o meu tênis? Tem gente que começa a ficar tão preso a isso, e ela começa a perder a autonomia. Ela começa a perder o poder de decisão, ela começa a se depender, tudo da espiritualidade tem que falar. Eu quero sair com meus amigos. Será que o meu mentor deixa? Sabe? Começa a depender e começa... Além disso, às vezes quando recebe uma mensagem, uma dica, um conselho, né, um direcionamento para algo que ele está fazendo ali, enche a boca para falar para a lição de moral para os outros, mas não traz nada para si. Não busca melhorar. Só quer dar liçãozinha de moral, só quer aparecer o médio pavão, já viu? O médio pavão, que é só aparecer, abrir o leque, abrir as penas, eu ia falar outra coisa aqui. Abrir as penas para aparecer, mas fazer mesmo. Não busca fazer. É claro que todos somos imperfeitos. Eu sou o mais imperfeito de todos. Eu estou aqui na frente porque eu sou o mais que precisa de mais aprender. Mas, assim, pelo menos a gente buscar no dia a dia a melhorar moralmente. Então, esses médiums que, sabe, usa só para querer aparecer, só para... não é capaz de tomar nenhuma decisão. Então, ele está perdido. Então, ali ele pode ter a sua mediunidade suspensa por um tempo para ele cair em si. Ou, acorda. Você precisa... A mediunidade não é para isso. Não é para você decidir se você vai sair, não é para você aparecer o seu médium pavão, é para auxiliar, é para fazer caridade. Ou então, se a pessoa, às vezes, né, no caso do repouso, às vezes a pessoa está num processo que ela está desgastada energeticamente, fluidicamente, ou até mesmo fisicamente. Então, num processo de desgaste, ela vai ter uma suspensão ali para o bem dela, para ela se recuperar. Né? Porque o fato de você trabalhar com a mediunidade, você gasta energia. Principalmente se não tiver consciência da forma de usá-la. Daquela questão do padrão vibratório, buscar se conectar antes e depois, tomar o passe, se reequilibrar suas energias. Isso é muito importante. Né? Quem aqui participa da desobsessão sabe como é o processo. A gente faz a irradiação no começo, faz no fim. Toda hora falando para deixar todas as energias que não são suas embora.
buscando o reequilíbrio o tempo todo. O médium tem essa consciência, dificilmente ele vai se desgastar. Mas tem gente que tem médium que não tem conhecimento, que não tem essa consciência e busca só fenômeno, então ele se desgasta muito. O médium que quer só fenômeno, que é também um médium pavão, que quer aparecer, aí ele quer falar alto, aí ele quer dar chilique, aí ele quer bater no chão, ele quer gritar, ele faz tudo para aparecer. Ele tem um desgaste maior energético, porque ele se conecta mais ao mistificador ali, que está se fazendo passar por mentor, que está sugando ele, do que aos espíritos superiores mesmo, que são sérios. Então ele se desgasta. Então o repouso é importante para aquele que está desgastado, que está com energia baixa, ou às vezes uma doença física que, né, cara, você desenvolve, sei lá, uma doença respiratória, que você está com febre, você está doente, está de cama, como é que você vai trabalhar medicamente? Aquele momento ali, sua mediunidade dá uma cessada, até para você se recuperar, voltar ao normal para você trabalhar. Isso é muito comum, tá? Então, o caso da aprovação, o caso do repouso, são suspensões momentâneas. Quando a causa que está fazendo aquela mediunidade ser suspensa acaba, a suspensão também cessa, volta ao normal. Agora, o abandono, aí não volta mais não. Aí é perda. A pessoa abusou da mediunidade, e isso é para o bem da pessoa, por incrível que pareça. Para a pessoa parar de continuar fazendo mau uso e contrair mais dívida. Olha só como Deus é bom. Até no que parece ser uma punição, um castigo, né? Nossa, perdi minha mediunidade. Ali é para o seu bem. Você parar de fazer caca com a sua mediunidade e contrair mais dívida. Porque depois a culpa vai ser maior ainda. O débito vai ser muito maior. O Gasparito não usava o dinheiro para obras assistenciais? Cara, eu não sei direito a história. Eu sei que ele usava em benefício próprio. Parece que ele, tipo, comprou casa, sabe? Agora, se ele usava parte disso ou não sei te falar. Não sei. Depois eu até vou ler melhor sobre esse assunto. Muito bem. Alguma dúvida? Oi, pode falar. Em relação a essa questão da disciplina médica, né? Sim. Às vezes acontece algumas coisas aí porque realmente uma orientação. Quem é médium passista. Sim. Aí, de repente, você está em algum lugar e a pessoa sabe que você está passe no centro. Sim. Aí vocês vão na casa de fulano, nossa, eu estou tão mal, então passe. Eu já fui orientada a não fazer isso, porque como você disse, né? O nosso mentor não está lá à disposição de cada um. Só que tem gente que acha ruim. Oh, mas você não vai lá no centro, você não pode dar um passe? Excelente pergunta. Você explicar, né? Excelente pergunta. Primeiro, eu queria que ficasse claro que o que eu vou falar aqui não é uma receita de bolo, não é uma regra absoluta, até porque quem sou eu para ser o dono da verdade? Pela experiência que a gente tem, já teve, até pelas leituras que a gente já fez, não é indicado mesmo. Não é indicado. Imagina que você está numa festa, vamos criar uma situação hipotética. Você está numa festa, fim de festa, a maioria das pessoas ali, 80%, 90% das pessoas estão bêbadas, né? Olha a sintonia que elas vão estar. Aí tem alguém, até pode ser uma pessoa que não bebeu, que não está bem, que pede sua ajuda. Você vai na melhor das intenções, vamos supor que você não bebeu, você está lúcida, e você vai na melhor das intenções aplicar o passe. Só que olha o ambiente que você está. Você faria cirurgia no meio de um brejo? Você abriria o corpo de alguém numa situação onde o ambiente está cheio de impurezas que podem intoxicar a pessoa? Percebe? Aí vai entrar lama na ferida da pessoa? Acho que ela vai piorar. Então, é esse o perigo, sabe? É esse o perigo. Você está num ambiente totalmente inadequado e as energias, os espíritos, as pessoas, os pensamentos que estão ali naquele meio, então vão prejudicar mais você abrir a pessoa, abrir um canal da pessoa para ela meditar, ela vai se conectar com aquilo. E isso não é absoluto, é uma indicação para não se fazer. Até porque você vai se proteger e proteger a pessoa.
que você pode fazer naquele momento? Vamos fazer uma oração junto? Senta aqui, vamos fazer uma oração. Olha, você pode falar, olha, como a gente está num ambiente totalmente diferente, eu não estou preparada, porque tem que ter toda uma preparação. Você pode até falar isso. Tem que ter toda uma preparação para a gente dar o passe. Aqui não tem condição. O ambiente não me dá essa condição. Então, vem cá, vamos fazer uma oração junto? Você já faz a pessoa orar, ela vai mudar o padrão vibratório dela, e se tiver algum mentor espiritual, provavelmente o anjo da guarda dela vai estar ali, ela vai receber alguma ajuda, algum alívio ela vai ter com essa oração. É a melhor forma, para você não se colocar em risco. Agora, você está... Tem N situações, N variáveis para isso. Talvez você está numa situação que você está num padrão vibratório legal, você estava orando, você estava escutando uma música que te deixou legal, está sozinho com a pessoa, e você às vezes vem uma intuição, às vezes o seu mentor fala com você ali, você percebe que eles estão ali para ajudar. Tá vendo? Que cada caso é um caso. No geral, evita. No geral, evita. Só se for uma situação dessa, que você estiver ali numa situação em que você tiver uma intuição boa, você tiver uma vibração boa e você sentir segurança para fazer. Mesmo assim, no final, pede a Deus que te proteja e tal. Então, é indicado não fazer, tá? Fala, Vinícius. Aproveitando a pergunta dele aqui. E no caso, por exemplo, de pessoas enfermas, que eu já vi trabalhos desse tipo acontecendo, sabe? Ah, boa pergunta também. Por exemplo, de paz, que a pessoa... Porque assim, tem a pessoa que tem condição, pode vir no centro, mas é uma pessoa que não tem condição. Seria adequado nesse caso? Uma situação boa pergunta. Assim? Existe esse trabalho. Só que aí vai um grupo. É um grupo, geralmente é grupo, é 3 pessoas. Percebe a diferença? Eu sei que é 3 pessoas. A pessoa está acamada, não tem como ela vir para a casa espírita tomar um passe. Um grupo que vai se unir, vai se preparar e vai preparado, a espiritualidade vai acompanhar esse grupo e vai fazer o tratamento. Isso ok. Ok. Um grupo, não é uma pessoa sozinha. Que está lá, que é pega de surpresa no meio de repente, num ambiente que totalmente fora do ambiente adequado e vai fazer. Não, a minha mãe fazia esse trabalho, só que era de 2 ou 3 pessoas. Isso, é isso aí. E há uma preparação antes, faz uma oração, assim. O grupo se junta no lugar, faz uma oração, faz oração para começar, faz o tratamento, faz oração para terminar. Percebe? Prepara o ambiente. Um grupo de pessoas que vai estar acompanhado pela espiritualidade. É outra história. Qual a sua ambulância? Posso pensar? É, um pronto-socorro. Uma ambulância pronto-socorro. Teve uma colega de estudo que teve o mesmo problema que ela. A pessoa pediu, eu nunca vou esquecer daquele dele. A pessoa pediu para dar o passe também, ela falou que não podia, ela falou. Ela podia responder tudo. Ela falou, você vai o quê? Sabe por quê? Para falar todo mundo aqui, ó. Se eu pegar esse laço sozinho, eu quebro. E catou um monte e falou, tá vendo esse tanto aqui? Eu não quebro. É por isso que você tem minutinho. Excelente. Tá vendo? Você vai no seu, porque lá tem um monte de gente, não é só eu. Excelente. Perfeito. Isso aqui eu quebro. Aí pegou de todo mundo, falou, tá vendo isso aqui, todo mundo? Por isso você vai no tempo, vai lá. Excelente resposta. Simples, direto, objetivo, curto e grosso. Muito bem. Ela falou que não podia, ela foi. A gente aprendeu também sobre a questão do papel do médium. O quanto ele influencia. Toda a comunicação mediúnica recebe a influência do médium. Ele é um instrumento. O pensamento, a ideia, a comunicação passa por ele, mesmo que ele seja inconsciente, passa pela mente do médium. Consciente ou inconsciente, passa pelo médium. Se passa por ele, vai passar por todos os valores, crenças, cultura, tudo que ele tem de bagagem mental, de experiências de vida, vai influenciar naquela mensagem. Inclusive, os espíritos usam desse material para se comunicar. O bom espírito quer transmitir uma mensagem, dar um comunicado aqui para todos. Se ele vai falar por mim, ele vai usar dos meus conhecimentos, da minha experiência, da minha cultura, para usar essas ferramentas. É como se fosse a ferramenta que ele usar para transmitir a mensagem.
Por exemplo, o pintor. Como é que ele vai pintar uma casa? Ele não vai precisar de um pincel, de um rolo de pintura, da tinta? E essas ferramentas vão influenciar diretamente no desempenho dele na hora de pintar? É assim que acontece com o médium. Se for um pincel muito meia-boca, vai ficar uma pintura mais ou menos. Percebe? É assim que funciona. Por isso o papel tem influência na comunicação. Porque o espírito se utiliza da ferramenta, do conteúdo que está na mente do médium para fazer a comunicação. Então ele influencia. Tá? E tem outra coisa importante. Qual é a linguagem dos espíritos? Pensamento. É mente com mente. Não tem língua, não tem palavra. É mente com mente. Quem coloca as palavras? Até o Kardec fala assim, coloca as vestes das palavras naquela ideia. O médium. Então, o espírito se comunica pelo pensamento. Vem a ideia. Ah, tive a ideia de fazer algo. Aquela ideia é uma ideia. Você que coloca as palavras para transmitir para alguém, não é? Para falar. É assim que acontece. Então a frase não é bem aquilo que... Nem sempre é. Sempre tem. Quanto mais o médium é evoluído, quanto mais ele é preparado, menos ele influencia. Percebe? Quanto mais desenvolvimento a pessoa tem, menos ela vai influenciar a mensagem. Porém, uma porcentagemzinha pequena vai ter. Sempre vai ter. Vou dar um exemplo. Vamos supor que está aqui a Geise e o Lucas. E aí o Dr. Bezerra de Menezes vai mandar uma mensagem. E vai usar os dois. A mensagem no seu fundo vai ser a mesma. Lembra forma e fundo? O fundo vai ser igual, mas as palavras podem ser diferentes. Da Geise para o Lucas. Sabe? Vai transmitir a mesma ideia, porém pode vir palavras diferentes. Às vezes vai ter palavra igual, mas nem todas vão ser iguais. Vão ter algumas ali que vão destoar uma da outra sem perder a essência, sem perder a ideia principal. Entende? Então é essa a influência do médium. Vai depender do estudo do médium e do outro, né? Exatamente. Vai depender da bagagem. Né? Por exemplo, você percebe que o Léo, quando ele traz as mensagens dele, tem muitas palavras rebuscadas, porque ele tem um vocabulário muito rico. Ele estudou muito, ele é formado em direito, ele tem muita leitura, ele tem é dele esse vocabulário. Às vezes, conversando normal, não está mediunicamente ali. Tá? É o Léo mesmo. Ele fala algumas palavras diferentes. Então, os textos dele têm esse rebuscamento, sabe? Porque é dele. A influência é o papel dele ali naquela comunicação. Né? É igual eu fui explicar aqui a questão da proteção do passe, a outra fala, se eu fosse um quebrar, se fosse... Tá vendo? Cada um tem um jeito de falar. Mas a mensagem, o conceito acaba sendo o mesmo no final. É como se fosse isso, ó. A mente do médium faz o filtro, olha lá. Se você colocar um óculos, você vai ver a cidade? Vai. Só que você vai ver a cidade na lente daquele óculos. Se aquele óculos for vermelho, você vai ver a cidade vermelha. Se for verde, vai ver a cidade verde. Se for azul, vai ver a cidade azul. Se for escuro, vai ver a cidade escura. Percebe? Então, a mente do médium faz esse papel aí. Coloca essa filtragem, como se colocasse um véu ali na frente, para você ter a visão que o médium tem. Tá? Daí, que entra a insegurança da mente. Eu morri de medo de mudar. Aí que entra a dúvida, né? O contexto. É. Nossa, será que é isso mesmo? É. É muito raro, porque eu sou ainda muito imperfeito mediunicamente, até porque minha mediunidade é intuitiva, e vez ou outra o mentor fala através de mim no final da desobsessão. Quem estava vai comprovar aqui o que eu vou falar. Até umas 2 ou 3 semanas para trás, no final, o mentor veio falar através de mim. Até eu tive um pouco de dificuldade no começo, aí depois deslanchou. E ele foi falar uma palavra, que essa palavra me incomodou. Essa ideia dele me incomodou, que ele foi falar justamente, foi numa terça-feira, foi feriado, estava pouquinha gente encarnada na sessão. E ele foi falar que foram auxiliados milhares de espíritos. E quando essa ideia veio, eu refutei. Sabe, eu falei assim,
Eu coloquei a dúvida. Aí ele reforçou, porque ele era bem firme, sabe? Ele reforçou e falou assim, nosso irmão está na dúvida de falar, mas a palavra é essa. Milhares foram atendidos aqui. Milhares. E falou por você desse jeito. Falou desse jeito. Quem estava ouvindo, foi, Lucas? Falou desse? Essas situações espirituais, você fala diárias, bom, dependendo da situação, acontecem coisas que a gente não consegue captar e nem saber a situação. Há uns 15 anos aconteceu uma coisa comigo. Eu tinha uma amiga com uma mediunidade muito desequilibrada, muito forte também, vivia na zona rural. Então, sempre que dava, eu ia lá, a gente sentava, fazia o evangelho, eu sempre ia com uma colega, levava uma ou duas pessoas comigo, aplicava o passe na família muito complicada, muito difícil, porque o filho autista em grau extremo. Aí uma vez eu fui, nós sentamos, e ela tinha vários obsessores que estavam sempre entrando em contato comigo, inclusive por telefone. Aí já vi isso acontecer. A gente sentou, fez o evangelho, tá? E eu apliquei o passe. E ela, por natureza, é uma pessoa assim, nervosa, agitada, né? Aí, quando estava quase terminando a oração, ela pegou no meu braço assim, de uma forma bem suave, sabe? E falou assim, olha, foram atendidos mas muita gente aqui. Ninguém teve autorização para entrar para dentro da cerca da casa, mas de fora da cerca, porque tinha uma cerca de arame em volta da casa. Fora da cerca tem muita gente, tem mais de 1.000 pessoas que estão aqui te ouvindo. E o que você falou, a leitura que você fez, foi escutado muito longe daqui. Olha aí, gente. Tinha uns aparelhos aqui, uma coisa diferente, estranha, que escutou muito, mas muito longe. Isso. E aí todo mundo veio para cá. Inclusive, tinha um montão de gente amarrados com as correntes. Olha aí. E à medida que você foi falando e rezando, umas pessoas de branco foram tirando a corrente daquelas pessoas. Que lindo. Certo. Aí ela pegou, falou isso, descreveu essa situação e falou assim, é muita gente, é mais do que você pode imaginar. Olha que lindo isso. E pediu que eu continuasse indo lá e rezando quando fosse possível, certo? Que lindo. Então, é uma situação que a gente, muitas situações, a gente não tem a capacidade de imaginar, né? Uma capacidade mental da gente. Isso foi uma coisa super marcante para mim, no dia que aconteceu, certo? E do jeito que ela me falou. Ela me pegou assim no braço, como um jeito com doçura, né? Com suavidade, sabe? Que não era a pessoa que eu conhecia. E falou, assim, rapidinho, uma coisa assim, de 1 minuto que a pessoa falou, e agradeceu. Sabe, eu olhei para ela assim, o semblante dela tinha mudado, né? Estava totalmente diferente. Que legal. Que massa. Só que eu ia lá, eu programava, eu arrumava as pessoas para comigo. Ia em grupo, não ia sozinha, preparava o ambiente, preparava para ir. É assim. uma situação, por exemplo, que eu acredito que a espiritualidade, sempre que pode, ela aproveita cada oportunidade para ajudar. Para tentar aproveitar aquele momento ali e tentar ajudar alguém. Exatamente, isso mesmo. Só que para eles aproveitar, tem que ter o padrão vibratório adequado para isso, percebe? Lá na festa, no meio do povo, tudo embriagado, vai ter o padrão vibratório para isso? Não vai. Né? E o que acontece, gente? Isso faz a gente entender que quanto mais o médium é preparado, mais ele dá lastro, mais ele dá ferramenta para os espíritos, para os bons espíritos falar ou trabalhar. Percebe? Quanto mais despreparado, mais ele coloca obstáculo para o trabalho ou para a mensagem para a mensagem acontecer ali. Mais um motivo para a gente entender por que o médico tem que sempre estudar, sempre buscar conhecimento. Quanto mais ele se instrui, mais ele dá lastro para o trabalho. É muito engraçado comparar as mensagens de antes, lá do início, com as de agora. O quanto que eu percebo que o filtro vai mudando, a influência vai mudando, as mensagens vão ficando mais claras. A sua sensibilidade vai mudando. Quanto mais você vai estudando, a sensibilidade mediúnica vai aumentando. Até as mensagens vão a percepção. Maiores, porque vocês aproveitam mais para falar. Porque sua percepção vai melhorando, né? Sua acuidade,
né, sensorial, mediúnica, vai melhorando. Muito legal isso. Então, tá vendo? O médico tem que sempre buscar instrução. Sempre. E aí, o que acontece? Tá. Então, quanto mais despreparado, mais dificuldade ele coloca. Tá. E como que pode um espírito conseguir, um bom espírito conseguir transmitir uma mensagem para o médium totalmente despreparado? Pode. Se ele tiver ali num padrão vibratório legal que permite aquela conexão, pode. Agora, o espírito vai ter mais dificuldade. Pensa, ele vai ter um vocabulário muito restrito para ele transmitir aquela mensagem. Ele vai ter um conteúdo muito constrito na mente do médium. É a mesma coisa de você querer, por exemplo, escrever um livro com um computador, você vai ter todas as ferramentas ali para você fazer o livro, ou escrever um livro com um lápis quebrado. Qual que vai ser mais fácil? Entendeu? Você vai escrever o livro com lápis quebrado? Você vai apontar ele com muita dificuldade e vai escrever. Mas o tempo, a dificuldade vai ser muito maior. Os obstáculos vão ser muito maiores do que você sentar no computador. Tem todos os aplicativos, os programas prontos para você escrever o livro. Percebe? A ferramenta é melhor. Ou pior, dependendo do médium. Então, é possível. E aí a gente chega nessa conclusão. Médium analfabeto pode psicografar? Pode. Ele vai ser o lápis quebrado. Vai dar trabalho pra caramba, mas vai ser possível. Se houver a necessidade ali, se não houver outro recurso e houver uma necessidade muito grande daquele médium transmitir aquela mensagem, e ele tiver no padrão vibratório adequado para se conectar ao mentor, ele vai escrever. Só que a barreira material que o espírito vai enfrentar é gigantesca. É a mesma coisa você pegar uma criança e vai fazer ela escrever um texto de uma página e ela não sabe escrever. O que você vai ter que fazer? Literalmente pegar na mão dela e desenhar as letras, né? Isso vai acontecer com o médium analfabeto. O espírito não vai pegar na mão do médium, mas é como se ele pegasse, porque ele vai ter que se conectar ao sistema nervoso do médium e ir desenhando a letra. Olha o trabalho. É dessa forma, tá, que acontece. E isso é o mesmo critério para outras línguas. Ah, mas você falou que o espírito se comunica pelo pensamento, que não tem a linguagem, que quem coloca a linguagem é o médium, mas pode acontecer. Se assim o espírito quiser, pode acontecer. Pelo motivo que ele pode ter, pela vontade dele, por motivo dele, ele pode querer transmitir uma mensagem numa língua diferente ou desconhecida do médium. E aí ele vai enfrentar a mesma barreira do analfabeto. Ele, como o médium não tem conhecimento daquela língua, ele vai ter que desenhar, vai ter que enfrentar aquela barreira material enorme para fazer o médium colocar aquelas palavras ali. Ah, mas pode ser também que o médium tenha o conhecimento na sua alma, porque ele já experimentou, conheceu aquela língua em outra reencarnação? Pode. Isso ajuda um pouco. Não muito, mas ajuda um pouco. Então, o conhecimento da alma do médium daquela língua vai ajudar nesse processo. Vai ser menos difícil. Ou não, aí vai ser muito difícil. Então, na pintura, usa o sistema nervoso. Sistema nervoso, usa. Usa muita inspiração, mais inspiração. E também o sistema nervoso, se o médium for inconsciente. Valer-se-ia. O método de incorporação, ele faz também a psicografia? É muito comum, viu? É muito comum um médium de psicofonia também começar a desenvolver psicografia. Vai de pessoa para pessoa. Aqui na casa a gente tem alguns aqui que fazem isso. Psicofonia é a incorporação, né? A vulgo incorporação. Vocês vão entender depois sobre isso. O nome certo é psicofonia. Mas às vezes acontece, por exemplo, na desobsessão termina, está no final ali, no finalzinho, que vem os mentores falar com a gente. Muitos dos médicos que estavam trabalhando com a incorporação começam a escrever. A Cris, a minha esposa, ela faz muito, ela alterna. No meio da sessão, ela fala, de repente ela para, ela pega a caneta e escreve. Aí ela para, volta e fala. Ela alterna. Mas é de cada um.
tem gente que desenvolve várias mediunidades ao mesmo tempo. Com o tempo que ele vai aprimorando numa delas, as outras vão diminuindo. Tá? Isso é comum acontecer. Pode acontecer. Tá? Então, mesmo com a influência do médium, é possível haver aí, então, mensagens com médiuns analfabetos e mensagens em outras línguas. Eu já vi acontecer. Tanto na psicofonia, falar em outra língua, quanto na psicografia, escrever em outra língua. Teve uma vez que um espírito começou a falar, eu não sei se era alemão, se era, sei lá, acho que era alemão, comigo, aqui na Desobsessão. Como você faz? Aí eu tive que falar, olha, eu vou falar com você, eu tenho certeza que os amigos aqui vão traduzir para você o que eu estou falando. Tinha que apelar para a espiritualidade. Eu não entendi. Aí que começou a fazer gestos, aí com os gestos eu fui pegando uma outra coisa. Mas já aconteceu. E já vi também mensagens em japonês, já vi mensagem em inglês, já vi mensagem em alemão, de outros centros que a gente, em média, recebeu. Eu já vi uma mensagem invertida. Olha aí. A pessoa recebeu a mensagem uma amiga que mora em Brasília. Escreveu uma mensagem, mandou dar para uma determinada pessoa. Aí a pessoa pegou e não entendeu nada. Aí veio a ideia, lê no espelho. Ela correu no espelho e eu. Olha isso, gente. Olha isso. Essa aí é codificada mesmo. Essa aí. Não é pra ninguém ler mesmo. Poxa. Já vi acontecer, o médium é destro, e aí de repente ele escreve com a mão esquerda. Já vi acontecer. Ou o médium, a gente vai falar, quando a gente fala de psicografia, a gente vai falar disso. Às vezes o médium muda a letra, dependendo da mensagem, da conexão ali, ele muda a letra. Também a gente vai falar disso. Pessoal, então a gente encerra a parte do desenvolvimento mediúnico do módulo 2. Semana que vem a gente vai falar daquela emancipação da alma que a gente falou no módulo 2, para ver se a gente fecha a revisão. Tá? Espero que dê tempo de fechar. Se não der, a gente faz mais uma aula. Emancipação com 16 anos, a minha vai depois de 100. Então, vou convidar você agora. Alguma outra dúvida antes da gente encerrar? Pessoal da internet, com alguma dúvida? Agora é o momento para perguntar, hein? Na prova não vamos adianta perguntar. Vai ter prova? Vai, ué. A próxima terça. O módulo está acabando. Eu falei sozinho agora essa vez. Fazer sozinho. Então, vou convidar você agora a trazer de novo o pensamento para o momento presente. Respire fundo. Enche seu peito de ar e solte. Faça o contato agora novamente com a sua essência. Respire fundo. Traga novamente aquela sua luz interior, expandindo ela agora. Vamos agradecer, dessa vez, pela oportunidade que tivemos desse momento, desse encontro que tivemos aqui maravilhoso, de poder sanar as nossas dúvidas, rever aqui os aprendizados que tivemos. Agradeça por essa oportunidade maravilhosa que o nosso amigo e mestre nos permitiu compartilhar. Faça que a gratidão agora volte a expandir a sua luz, irradiando, envolvendo não só seu corpo, mas todo o ambiente que você se encontra. E você vai irradiando, irradiando, e a sua luz se conecta à luz do colega do lado. Nós vamos nos conectando uns aos outros presencialmente, virtualmente, espiritualmente, formando novamente aquela linda corrente de luz que nos reequilibra, que nos restabelece, que nos refaz, que nos traz uma sensação de plenitude, de leveza. E nessa conexão que fazemos, nos conectamos também ao nosso grande amigo e mestre Jesus. E recebemos dele aquele amor infinito,
aquele amor puro, fraterno, que nos enche a alma, enche o coração, como se estivéssemos recebendo um abraço desse nosso amigo agora. E nos eleva ainda mais essa sensação boa. E assim, conexão maravilhosa de gratidão, de amor, nós oramos juntos em agradecimento pela oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Respire fundo novamente, enche o peito de ar e solta. E quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês. Que Jesus abençoe hoje e sempre.